Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos os nossos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto e todos aqueles outros que nos acompanham através do YouTube. Bom, antes de iniciar a nossa fala a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos, eu gostaria de dar um recado, dizer que o nosso grupo, além da segunda-feira, vocês nos acompanham através aqui da internet, no YouTube, nós também estamos presencialmente na quinta-feira. Portanto, toda quinta nós queremos contar com a presença de todos os nossos irmãos fraternistas, todos aqueles que podem estar presentes, que colaborem conosco, nos ajudando, nos frequentando e também trabalhando nas diversas atividades do nosso grupo, né? Quero registrar também que no dia 16 de junho, o nosso Aniceto estará fazendo aniversário de 65 anos de idade. 65 anos de muito amor. E para a gente comemorar essa data tão especial, nós convidamos o coral Canto Azul da Associação dos Economiários da Caixa Econômica Federal dos Estados de Goiás e Tocantins para fazer uma apresentação presencial, evidentemente, no Aniceto. Então será numa quinta-feira, dia 15 de junho. Nós gostaríamos de contar com a presença de todos os nossos irmãos, trabalhadores, frequentadores, aqueles outros, né, que se sentirem com vontade de participar. Estaremos então lá alegremente aguardando o coral Canto Azul da Associação dos Economiários da Caixa Econômica Federal, Goiás e Tocantins. Estamos presentes também no sábado, né, da sopa, evangelização e palestra às mães. Então, a partir das 10 horas da manhã, na confecção, né, da preparação dos alimentos, até por volta de meio-dia e meia, né, nós servimos a sopa fraterna. Logo depois da sopa, as atividades de evangelização e também de palestra às mães. Bom, dito isso, nós então vamos trocar uma ideia hoje com vocês a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. O desenvolvimento do tema da noite, né, cuidar do corpo e do espírito, é um trabalho de Georges, espírito protetor, né, Paris, 1863, e ele diz o seguinte, que cuidar do corpo influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Suponhamos que o corpo e o espírito se encontram em perfeito estado. O que devemos fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades diferentes? Então, Jorge responde, deve-se naturalmente buscar ajuste equilibrado entre ambos. Jorge diz também que o segredo está em encontrar o equilíbrio. Ele diz, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é o instrumento da alma. Então, a gente observa aí, já de início, a importância e a relação, né, íntima que há entre o corpo físico e a alma, ou o espírito, né? A alma é o espírito encarnado. Então, Kardec preferiu fazer
essa divisão entre espírito e alma, espírito desencarnado e alma quando está encarnado. Então, são iguais, alma e espírito, no entanto, diferentes no sentido de espírito desencarnado e alma encarnada, né? Bom, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão cuidando do corpo físico de vocês e do espírito, né? Será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo material e do nosso espírito? Então é uma questão interessante, porque são dois elementos essenciais para a gente, né? Então, diante dessas ponderações de Georges, eu pergunto também, como devemos proceder em relação aos cuidados que devemos ter em relação ao corpo físico e à alma? Nós temos conhecimento que existem 3 elementos essenciais que integram e constituem o ser humano encarnado, que é o espírito, a alma, né? O perispírito e o corpo físico, né? Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, na questão 23 do Livro dos Espíritos, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele é o comandante de todas as ações e vontades do ser humano. Ele é também imortal e indestrutível. Então, o espírito é esse ser indestrutível, imortal, né? Que tem uma vida só, que é a vida do espírito, né? Encarnado ou desencarnado. Então, na verdade, o espírito só tem uma vida. Agora, o corpo físico, não. Aí são, evidentemente que são várias oportunidades aqui na Terra de reencarnações que o espírito utiliza de um corpo físico para promover a sua evolução moral e intelectual, né? E o perispírito, né, que é esse elemento que liga, que envolve o espírito, né, e se liga no corpo físico, ele é um instrumento, né, ele é um instrumento que ele atende às necessidades do espírito e do corpo físico, né? O elemento está ali no meio, né, envolvendo o espírito e se ligando ao corpo físico. Então, quando a gente está aqui conversando com vocês, evidentemente que nós estamos utilizando de um corpo físico, né, da garganta, da voz, de todos os instrumentos aqui do cérebro para manifestação, mas a essência, o comando está no espírito. Então, na verdade, intimamente, né, quem está se manifestando é o espírito. Mas interessante que a gente não percebe isso, né? Nós temos o espírito ou a alma que está aqui ao nosso lado, digamos assim, mas a gente não percebe essa essência que é o espírito, está ligado, evidente, ao corpo físico através do perispírito, né? Bom, na segunda-feira passada, a gente, voltando aí sobre as relações, sobre cuidar do corpo físico e do espírito, né? Então, na semana passada, o Dr. André Dequique, que é um médico anestesista, ele nos ofereceu algumas dicas importantes de como devemos fazer para manter a nossa saúde, a saúde do corpo físico. E ele deu aí, ele deu algumas dicas para nós, principalmente com relação à questão da prevenção. Ele diz que hoje, na atualidade, né, a medicina está trabalhando muito
com as questões preventivas, né? Então, uma medicina, essa medicina atualizada, tecnológica, digamos assim, né? Ela utiliza recursos, instrumentos menos invasivos, né? E trabalha essencialmente, principalmente no campo preventivo. Dessa forma, né, ele destacou a importância da gente realizar periodicamente os exames antes que a doença se instale no nosso corpo material. Então, nós devemos planejar periodicamente, né, esses exames necessários para evitar que as doenças surjam sem aviso, ocultamente, né, sorrateiramente, vamos assim dizer. Ele citou o aumento de casos de câncer no estômago, né? Citou lá o exemplo de Pelé, que faleceu recentemente. E então está aumentando muito o câncer de estômago, mas eu quero aproveitar a deixa para dizer também que, e aí citando o doutor, um outro doutor também, chamado André Wember, ele é um médico cardiologista de São Paulo, ele nos traz informações sobre o câncer do intestino, que já é a segunda maior causa de morte no mundo, que é o câncer do intestino. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação à questão do nosso estômago, do nosso intestino, porque esses tipos de câncer aumentou muito, né? André Wambier, o nome dele, esse cardiologista, né? Bom, com isso então, reafirmando a necessidade dos exames periodicamente, né? Já citando essa importância de cuidar do corpo, né? Buscar uma alimentação mais equilibrada, né? Uma alimentação, digamos assim, correta, né? Então, além dos exames, alimentação, verduras, frutas, alimentos ricos em fibras, né? Sempre buscando o equilíbrio entre carboidratos, proteínas e vitaminas, né? Aí a questão das frutas, verduras, muito importante, né? E buscar gradativamente, né, se possível, até rapidamente, eliminar os alimentos processados, aqueles alimentos também super processados, né? Esses alimentos, né, industrializados, esses saquinhos aí de bolachas, essas coisas assim, refrigerantes, suco de caixinha. Então, buscar sempre alimentos saudáveis e naturais, para evitar câncer aí nessa região do estômago, do intestino e etc, né? E continuando nosso bate-papo, a nossa conversa, no livro Vinha de Luz, Emmanuel destaca a lição O Vaso. E o vaso da criatura, ele fala, é o corpo que lhe foi confiado. É o corpo que nos foi confiado, né? O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Aí, mais para frente, ele fala, a higiene, a temperança, a medicina preventiva, olha, Emmanuel falando aqui sobre a medicina preventiva, né? A disciplina jamais deverão ser esquecidas. E mais para o final, Emmanuel completa, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, cuidar do corpo, zelar por esse templo divino, né, é também
uma santificação e honra para Deus. Então, os exercícios aí pelo menos 3 vezes por semana, alimentação adequada, né? Um sono aí em torno de 8 horas por dia, né? Para fazer essa reparação das energias. O sono tem essa função. São elementos importantes, né? E também a questão dos exames preventivos, para que a gente possa, como diz o Emmanuel aqui, né, cuidar do nosso corpo, não ingerir qualquer elemento nocivo, né, à nossa saúde. Então nós temos que observar essa condição, né? Agora, caminhada também, né? Evidentemente que cada pessoa deve buscar a forma, o tempo e o ponto ideal, né, desses exercícios físicos, dessa malhação, né, conforme o peso, a idade, a necessidade de cada pessoa. Então, nós devemos fazer essa caminhada, se possível até diariamente, né, para que a nossa saúde esteja em dia. E a nossa saúde em dia, se nós estamos cuidando do nosso corpo físico, nós estamos, de alguma forma, favorecendo também essa comunicação, essas ações que existem entre o corpo e o espírito, que estão essencialmente integrados através do perispírito, né? Com relação à questão, em se tratando de espírito, né, já que a gente também está falando de espírito, nós sabemos que a oração, ela se reveste de importância fundamental, né, para o equilíbrio de nossa mente, né, para o equilíbrio do espírito, né, e não somente, né, no caso aqui da importância fundamental, não somente para nos conectar com Deus, a oração, né, nos conecta com Deus e com os colaboradores deles, que são os espíritos elevados. Mas nós podemos afirmar que a oração é o repositório diário de energias salutares e fortalecedoras, mantendo não somente o espírito em equilíbrio, como também o corpo físico, dado a conexão, a integração entre ambos, né? Então estão completamente integrados ali, né? Corpo, espírito, né? Através da mente que comanda todas as nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo está relacionado ao espírito, à nossa mente, né? Então temos que cuidar muito bem do espírito também, né? Agora, nós temos, além da oração, né, já que a gente está falando de cuidar do espírito agora, nós também devemos observar para que haja esse equilíbrio, né, essa harmonia e, por que não dizer, essa serenidade do espírito, né? Importante, muito importante, as leituras edificantes, né? Meditação, envolvimento com o próximo, atividades relacionadas à caridade. Inclusive no grupo religioso que frequentamos, estudando, trabalhando o culto do Evangelho no lar, visita aos necessitados, né? Doação, pensamentos bons e positivos. Essas são algumas ações e atitudes que nós devemos promover diariamente, né? Para que a gente possa manter esse equilíbrio, né? Essas atividades citadas aí são extremamente importantes para o equilíbrio nosso do corpo físico e essencialmente do espírito, né? Que vai nos trazer uma das coisas mais importantes na nossa vida: paz interior. Como é que está a sua paz? Como é que está a sua paz interior? Como é que está o seu equilíbrio interior?
Você está bem? Você está tranquila ou tranquilo? Em harmonia, em serenidade, em tranquilidade? Então, nós temos que observar essa situação, essas condições aí, né? Então, voltando ao corpo físico, Emmanuel tem uns apontamentos importantes sobre o nosso corpo material. Emmanuel, sempre exaltando a excelsitude do Divino Pai e nos instruindo sobre diversos assuntos. E aqui, por exemplo, no livro Roteiro, do capítulo 3, né, o livro Roteiro, né, no capítulo 3, o livro O Santuário Sublime, né, e também esse mesmo assunto no livro Palavras de Emmanuel, com o título Corpo Humano, Emmanuel se expressa da seguinte maneira: no corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra humana. Olha do jeito que ele se expressa. O mais sublime dos santuários. Nosso corpo é um santuário divino, né? Ele fala, temos na Terra a super maravilha da obra humana, que é o corpo humano. Então a gente observa que na Terra a máquina humana é a coisa mais perfeita que existe, né? É a obra-prima do nosso Pai Celestial, nosso corpo físico. Como é que nós estamos cuidando dele? Tá? Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Então, quantos séculos, quantos milênios, quantos milhares, milhões de anos se sucederam para que essa máquina extraordinária, né, fosse composta, né, fosse materializada da forma que ela se encontra hoje. Então, ele falando aqui, né, milênios e milênios, né, organizou para o espírito em crescimento o domicílio da carne que a alma se manifesta. Ou seja, para que o espírito, né, nosso se manifestasse, milhares, milhões de anos se sucederam para que o espírito pudesse desenvolver as suas atividades, né, a alma, né, o espírito encarnado pudesse então utilizar um corpo perfeito, extraordinário, né, para o desenvolvimento das suas necessidades essenciais. Não é verdade? Maravilhosa cidade, falando sobre o corpo físico, maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Então o espírito vai desenvolvendo, com a ajuda aí de bilhões, né, de vidas microscópicas, né, quase imensuráveis, né? Então, através da mente, né, ela vai se desenvolvendo, vai se purificando, né, se ensaiando nas lutas naturais e serviços regulares do mundo. Em outro trecho, Emmanuel diz o seguinte: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Olha só, Emmanuel dizendo que ainda que o corpo esteja disforme, ainda que o corpo esteja mutilado, né, ainda assim a importância do corpo físico, né, a bênção de um corpo físico
é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. E nesse ponto, eu até estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares, um orador espírita fantástico, né? E ele falando sobre Jerônimo Mendonça, né? Um espírita aí iluminado. Até tive a oportunidade, muitos anos atrás, de conhecê-lo, pelo menos sentir a presença dele, né? Digamos assim, porque muita gente ao redor, uma oportunidade aí muito jovem, no Centro Espírita Amor e Caridade. Jerônimo Mendonça nos visitou, ele tetraplégico, né, sempre numa cama, e fez uma palestra ali maravilhosa, né, sobre o cara, ele exalta Deus assim como uma coisa extraordinária. Jerônimo Mendonça, um espírito, né, já desencarnou há muito tempo, mas um espírito extremamente evoluído, mas o corpo físico todo inutilizado, entre aspas, né? E aí Arthur Valadares contando uma história dele, que a mãe dele sempre reclamando, né, do Jerônimo Mendonça. Eu tenho vários filhos, né, que estão comigo aqui, mas um que não para aqui é o filho meu doente aí, acamado, né? Ele, várias pessoas tinham que estar transportando ele para cima e para baixo, né? Porque ele era até só aqui, né? Só conversava, nem não mexia praticamente nada, só a cabeça, né? E aí ele brincou com a mãe dele e disse assim: uma coisa é a paralisia do corpo, a outra coisa é a paralisia do espírito. Olha que fantástico. Então, uma pessoa, né, extraordinária, um espírita dos mais importantes, né? Bom, continuando aqui, vamos citar uma outra lição, né? Vinho de Luz, de Emmanuel também, Francisco Cândido Xavier, lição 71, no campo físico. Estou pegando alguns trechos só para não ficar muito cansativo. Então, no início da lição, a citação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, Paulo diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, Emmanuel faz um comentário, eu selecionei em breve trecho para não cansar muito. Ele comenta assim que a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Então, essa imersão que o espírito, né, que a mente, né, ela penetra nesses fluidos terrestres, é uma oportunidade de sublimação, né, que nós temos a oportunidade de desenvolver, de estruturar esses valores morais eternos, importantíssimos para o espírito. Então, a mente depende, evidentemente, essencialmente do corpo físico. Nós treinamos lá no plano espiritual, aqui é a prática, né? É como se estivesse fazendo provas aqui para ver se a gente passou no teste, não é verdade? Então tem esses detalhes importantes, né? Ele fala: toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. Então ele fala que o espírito é um prisioneiro, né? Ele está algemado ao corpo físico, né? E nessa condição ele pode aproveitar, né, as inúmeras oportunidades que temos, né, para a nosso desenvolvimento, né, da espiritualidade divina. O apóstolo é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem não trabalha na elevação da própria vida coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira de seixo, que seixo é o calhar, o casco, né, que vai
o cascalho, né, que vai rolando ali pela, né, uma água ali e tal, o cara vai dar um chute aqui e tal, o cascalho sempre, né, vai rolando sem trabalho, né, sem aperfeiçoamento. Então, atividade mental enrola no tempo a maneira de seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos alcançará espinheiros, mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo espere feliz a colheita da glória espiritual. Então, ele nos alertando, Emmanuel, sobre a necessidade do trabalho, do aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual, trabalhar, servir, né? Ajudar o próximo, colaborar em todas as situações, no trabalho, no lar, no centro espírita, no hospital, né? Num centro de caridade, em qualquer lugar, buscando atividades para o aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Né? Uma pequena mensagem, mas de teor elevado, do livro Falando a Terra, autoria de Miguel Souto, diz assim: a ciência mental, com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será no futuro o alicerce da saúde humana. Então, observa, a ciência, o desenvolvimento da ciência mental aí, né, na Terra, ela fala com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será no futuro o alicerce da saúde humana. Então, devemos trabalhar no sentido de aprimorar a nossa mente, e a ciência já está trabalhando nesse sentido, né, para que a gente possa, então, buscar esse crescimento, né, esse alicerce da saúde humana. Né? Daqui a pouco, né, você vê que expectativa de vida, alguns anos atrás, aí vamos colocar na década de 50 ali, expectativa de vida não chegava a 50 anos, 40 e poucos anos. Né? Hoje, a expectativa de vida aí, principalmente da mulher, está chegando quase aos 80 anos no Brasil. Tá? Estamos vendo muitos centenários, né, digamos assim. Então, cada década praticamente aumenta um ano de expectativa de vida. Olha só, daqui a pouco nós vamos ter muitos velhinhos, mas velhinhos mesmo aí de 100 anos aqui no planeta. Então a ciência, ela está trabalhando nesse sentido, né? A mente está trabalhando a ciência, né, da mente, para que a gente possa desenvolver o nosso corpo físico e a mente, tirar proveito, né, nessas inúmeras atividades que vão surgindo, né, inclusive novas atividades, principalmente para essas pessoas mais idosas. Antigamente, eu estou com 63 anos, vou fazer 64 agora em junho, né, gozo de uma relativa saúde, né, mas a gente sabe que alguns anos atrás, as pessoas de 60, 70, 80, 70 anos, né, já era considerado como muito velho e inabilitados para qualquer coisa. Então a gente observa que tem muitos jovens aí de 60, 70 anos, né? Para terminar, né, pincelei algumas coisas essenciais da nossa vida, né? Para a gente não esquecer o quanto a vida é maravilhosa. Quando a gente diz coisas, né, nós estamos generalizando, pois a maravilha maior não é uma coisa, é simplesmente a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então Deus é a nossa expressão, a nossa razão maior de estarmos aqui no planeta Terra. Então Ele é a maravilha absoluta, né? Mas nós temos Jesus, que também não é uma coisa, mas é o condutor dos nossos destinos,
e está sempre ao nosso lado através dos seus mensageiros espirituais, cuidando, zelando de nós, porque Jesus é o responsável perante Deus pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, né? Então, essas maravilhas que acontecem, que existem, né, na Terra, como, por exemplo, a natureza, oceanos, rios, lagos, o jardim, as flores, olha que maravilha, né? A água, o alimento, né? O sol que nos ilumina, essas maravilhas que existem, que às vezes a gente não dá valor, né? A família, a mãe, né? A mãe que foi, que a gente comemorou ontem, é aí o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, um abraço fraterno, forte para todas as mães que zelam e cuidam, né? O nosso anjo de guarda na terra é a nossa mamãe querida, né? Pai também, né? O nascimento de uma criança, né? Estou citando coisas maravilhosas que a gente às vezes nem costuma dar muito valor, né? O espírito, o corpo físico nosso, né? O trabalho, o estudo, a inteligência, a amizade, maravilhas, né? Que estão à nossa volta e que a gente não dá às vezes muito valor, né? O ar que respiramos, o sol que eu já falei, a lua, os espíritos bons, os espíritos superiores, né? Os discípulos de Jesus, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, Joana de Anjos, Divaldo Franco, André Luiz, Divaldo, né? A doutrina espírita, para nós espíritas, né? O nascer e o pôr do sol, as árvores, as plantas, os animais, todos eles, né? E por último a vida, né? Não deixando de mencionar também os profissionais do trabalho em suas respectivas áreas, né? Os médicos, engenheiros, advogados, nutricionistas, enfim, administradores, né? Tanto de maravilhas absolutas que existem na Terra que às vezes a gente esquece de dar valor. Eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que possa permanecer com todos, iluminando e amparando a todos. Muito obrigado pela participação.